Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caros amigos, amigas, internautas, devotos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, eu sou o diácono Jânio. Sirvo aqui na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, com suas comunidades, e estou aqui hoje para refletir um pouco sobre um santo tão importante da nossa igreja, que é São Pedro. São Pedro, o qual celebramos no dia 29 de junho, a sua festa, que este ano, diferente de outros anos, o festejaremos de forma mais contida, mas sem deixar de refletir, de meditar sobre a grande importância que ele teve dentro da nossa igreja. Queria começar trazendo a figura do Papa Francisco, nosso querido Santo Padre, e trazendo uma curiosidade. Ele, assim como os outros sucessores de Pedro, ao se consagrarem, recebem um anel. Neste anel vem gravado o seu nome e vem gravado também a figura de um homem lançando redes de pesca. Recebe junto com este anel também o poder supremo da nossa Igreja Católica. Mas eu queria já iniciar esta reflexão sobre São Pedro, lembrando esta figura que vem gravada neste anel, deste homem lançando redes de pesca, porque nos remete lá nas origens do cristianismo a uma figura tão importante, Simão, um humilde pescador. Simão, filho de Jonas, irmão de André, que teve a graça de ter um encontro com Jesus. O encontro, de certa forma, facilitado pelo seu irmão André, que primeiro teve contato com o mestre. Perguntou onde o mestre morava. Jesus disse, vem conhecer onde eu moro. Passou certamente uma tarde, um dia, junto com Jesus, e encantado, maravilhado com tudo que ouviu do mestre, saiu incendiado e em busca de propagar aquilo que ele escutou. Vai ao irmão e diz, irmão, encontrei o Messias. Ele é verdadeiramente o Messias. E apresenta Jesus a Simão. Jesus logo, a partir deste encontro com Simão, lhe dá o nome de Pedro. Simão, Pedro. Pedro que quer dizer pedra, rocha. E faz aquele convite. Faz um convite a Pedro. Vem, segue-me. Tu não mais serás pescador de peixes, e sim serás pescador de homens. Certamente Pedro já havia sido também preparado por João Batista, que já há algum tempo cumpria a sua missão de precursor, de aplanar, de preparar os caminhos para o Cordeiro de Deus, o caminho para o Messias. Isso facilitou, certamente, este sim de Pedro, este sim que o levou a largar tudo, uma profissão, largar a família, para seguir a Jesus. E seguiu com firmeza, com convicção. Seguiu da Galiléia à Judéia, acompanhou o Mestre por todos os lugares. Estava sempre presente, um protagonista, dentre todos os outros discípulos de Jesus. Esteve presente no Monte da Transfiguração, no Monte Tabor. Esteve presente no barco quando Jesus vem caminhando pela água e os apóstolos
o confundem com um fantasma. E Jesus diz, sou eu. E ele diz, como? Só acredito se eu for caminhando até aí, também pelas águas. Ele diz, vem. Pedro caminha pelas águas. São inúmeras experiências no Evangelho e todo o Novo Testamento em que Pedro está ali protagonizando situações. Estava sempre junto com Jesus. Tinha o privilégio. Certamente, Jesus já o identificava como uma liderança. Foi ele o primeiro a reconhecer Jesus como Deus, Jesus como Filho de Deus, como Messias. Eu vou trazer para vocês esta passagem, eu não queria perder nada do que está escrito, para não ficar só falando. Vou ler rapidamente aqui alguns versículos em que Pedro confessa e reconhece Jesus como Messias. É do Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram, uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, proibiu severamente aos discípulos de falarem a alguém que ele era o Cristo. Isto é a palavra da nossa salvação. Isto dá autoridade a Pedro. Diferencia Pedro dos demais apóstolos. E isto é o que leva a igreja a reconhecer o bispo de Roma como aquele que tem as chaves de ligar e de desligar. E como logo em seguida Jesus, já na sua ressurreição, encontra com Pedro, também às margens do mar da Galileia, o mar de Tiberíades. E tem aquela passagem belíssima que ele diz a Pedro, por 3 vezes, tu me amas? Pergunta. E em resposta ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Dizendo o que significa esse ligar e desligar. Se não fazer a função e o papel e a continuidade da missão do próprio Jesus. Jesus confia a este homem simples e humilde, missão tão nobre, missão que era a própria missão dele, continuar o reino de Deus, a instalação do reino de Deus entre nós. Um homem fraco, um homem que, após uma profissão de fé tão linda como essa, é capaz de, no anúncio da primeira paixão, dizer, não, Senhor, não passarás por este sofrimento. E Jesus olha para ele e diz, afasta de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço. Veja, mostra esta contradição, de certa forma. Um homem que, iluminado pelo Pai, cheio do Espírito Santo, reconhece a Jesus como Filho de Deus. Mas logo em seguida age movido pela vaidade humana, movido
por um espírito humano. A partir da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro assume a liderança, a chefia. Ele passa a organizar todos os discípulos a partir de Jerusalém, criando ali a primeira comunidade de cristãos em Jerusalém. Pedro também faz viagens. Temos passagem de Pedro em Coríntios, na Grécia. Pedro também em Antioquia, onde hoje é a Turquia. Ele segue organizando. A partir da sua liderança, ele como referência. Tudo isto a partir da vinda do Espírito Santo. Pentecostes também é um marco na vida de Pedro, na vida de todos os apóstolos. Pentecostes, eles reunidos com Maria no cenáculo, recebem este fogo do Espírito e encorajam-os para a missão. A partir dali, Pedro vai fazendo justiça à missão que recebeu, a posse destas chaves, que liga e que desliga. Tudo o que aqui na terra faz é respondido lá no céu. Reflete-se até hoje nos seus sucessores. É a nossa fé. O Papa Francisco é infalível como Pedro em matéria de fé. O que ele liga será ligado também lá. O que ele desliga aqui será desligado também lá. Vejam a importância deste santo da igreja, deste apóstolo que dedicou a sua vida, que entregou-se, largou tudo como vimos no começo, para dedicar a sua vida pelo reino de Deus, no seguimento a Jesus Cristo. Graças a ele, graças aos outros apóstolos, tivemos preservado todo o ensinamento de Jesus. Que à luz do Espírito Santo vamos a cada dia sendo iluminados, clareados e vamos compreendendo todo este depósito da fé que a nossa Santa Igreja vem guardando ao longo dos séculos, com os seus sucessores de Pedro, com esta chave na mão. Esta chave que, para finalizar, eu recordo uma imagem, porque a imaginação do povo é fértil, né? Então, se ele tem as chaves, imagina o povo. Ele abre e fecha o céu. Então, é Pedro que manda chuva. Lógico que isso é uma lenda, né? Mas como isso é presente na nossa cultura popular, né? Pedro, aquele que tem as chaves do céu, aquele que recebe todo que sobe aos céus é recebido por São Pedro, né? É Pedro que abre as comportas do céu e desce chuva para todos nós. Isso é apenas para descontrair, é lenda, não é doutrina da igreja. Mas é um santo bastante popular, um santo que teve esta importância, como relatamos dentro da nossa igreja, é coluna da igreja e devemos nos espelhar nele como esta referência de fidelidade ao reino de Deus, apesar das suas fraquezas e limites. Agradeço a atenção de todos. Quero deixar para todos os paroquianos, todos que tiverem acesso a este vídeo, as bênçãos de Deus. Sempre é bom desejar bênçãos. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos vós, por intercessão de São Pedro, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
esta paróquia que primeiro foi chamada, com belo nome, Imaculada Conceição, Mãe do Socorro, hoje por todos proclamada, é a mesma mãe, é o mesmo amor.